Olá pessoal, mais um exercício do nosso curso de Geometria Analítica. O enunciado é: seja C elipse de vértices nos pontos 1, 1 e 2, 4, com reta focal, essa dada aqui, né? Tá? Pede para determinar centro, os outros vértices, focos e a reta não focal dessa elipse. Muito bem, então aqui a primeira coisa que a gente se dá conta é que a reta focal, ela é uma reta, quer dizer, ela é inclinada, né, com relação aos eixos coordenados. Bem, então ela não está numa dessas posições que a gente gosta de chamar de posição canônica, né? Mas a ideia, né, ou seja, a geometria é a mesma. Então aqui eu já tentei ilustrar, né, uma elipse, tá? Aqui está o seu eixo focal, aqui está seu eixo não focal, né? Tá bem? Então, vamos ver o que a gente conhece, né? A gente conhece um vértice no ponto 1, 1 e outro vértice no ponto 2, 4. E a gente conhece a reta focal. Reta focal, deixa eu colocar aqui, vou marcando em vermelho as coisas que a gente conhece. Tá? Então, essa reta focal aqui, que a gente chamou de L, tá aqui, marcada. Então, observa, vamos fazer uma conta rápida aqui de cabeça, né? Vamos ver se esse ponto 1, 1 aqui, né, sendo um vértice, né, ele poderia ser um vértice que vive sobre a reta focal, como por exemplo sendo esse aqui ou esse aqui, ou poderia ser um vértice que vive sobre a reta não focal, seria esse ou esse. Então vamos olhar para esse vértice 1, 1, né? Então vamos ver se ele satisfaz a equação da reta, né, para saber se ele vive sobre a reta vermelha aqui, que é focal ou não. Então 4 vezes 1 menos 3 vezes 1. Então, é 4 menos 3, que é 1, que não é menos 4. Então, esse ponto aqui, tá? Esse vértice aqui, 1, 1, ele tem que ser um vértice não focal. Então, eu vou marcar ele aqui em algum lugar, né? Tá? Isso aqui eu não estou preocupado com o sistema de coordenadas, eu estou só tentando marcar, fazer uma representação do que a gente tem aqui por enquanto. Então, esse aqui, digamos, seria o nosso vértice 1, 1, um vértice não focal. Vamos olhar para o 2, 4 agora, que também é um vértice, né? Então, veja, né? 4 vezes 2 são 8, tá? Menos 3 vezes 4, 12, né? Então, 8 menos 12, menos 4. Ó, então, esse vértice sim aqui é um vértice que vive sobre a reta focal. Então, vou marcar ele por aqui. Imagina que seja esse, né? Poderia ser esse aqui ou aquele lá. Mas imagina que seja esse, tá bom? Então, a gente já tem uma ideia de como a nossa elipse está disposta, né? E a posição desses vértices. Agora, o que eu vou fazer é tentar encontrar o centro. Para encontrar o centro, como que a gente pode fazer, né? Bom, essa reta aqui a gente já tem. Então, se nós encontrarmos a equação, por exemplo, dessa reta aqui, da reta não focal, tá certo? Que inclusive é uma das coisas que ele pede, né? Então, a gente consegue fazer a interseção das duas retas e encontrar o centro da elipse. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, né? Qual é a reta não focal? Vou chamar ela de R, tá? A reta não focal, eu vou colocá-la aqui no formato paramétrico primeiro. Então, veja só, né? Essa reta não focal, a gente sabe duas coisas, né? Primeiro que ela é perpendicular a essa reta L que foi dada já, tá? Então, a gente vai saber um vetor diretor, um vetor paralelo a essa reta, ok? E a gente sabe um ponto onde ela passa nesse ponto 1, 1, que é um vértice não focal. Então, essa reta R, ela tem uma parametrização do seguinte jeito, né? 1, 1, que é o ponto onde ela passa, e aqui vamos pegar um vetor que seja paralelo à minha reta não focal, tá? E, portanto, perpendicular a essa. Um vetor perpendicular a essa reta vermelha dada aqui é 4 menos 3, né? Então, um vetor que é paralelo à reta não focal, que é essa aqui, também é ele, né? Então, vai ser 4 vezes t e menos 3 vezes t. Quando t varia em r, isso aqui descreve a minha reta R, que é o eixo não focal. Se a gente quer uma equação cartesiana dessa reta R aqui, a gente pode eliminar o parâmetro t aqui, tá certo?
Então, como que ficaria? Vamos lá. A gente tem x menos 1 igual a 4t. E a gente tem y menos 1 igual a menos 3t, né? Então, multiplicando essa equação aqui por menos 3 e essa aqui por mais 4, a gente ganha que, né? Que 3x menos 3 igual a 12t. Então, multipliquei por 3 a primeira, vamos fazer por menos 4 a segunda. Então, eu vou ter menos 4y mais 4 igual a 12t. Tá certo? Então, essa reta R admite a equação cartesiana qual? 3x menos 3 igual a menos 4y mais 4. Ou então, dito de outro jeito, não vou arrumar aqui, 3x mais 4y, isso não é igual a 7. Então, isso aqui também é um jeito de apresentar essa reta não focal. Tá bem? Ótimo. Então, agora vamos, como eu tinha falado, né, vamos tentar determinar esse centro. Para isso, eu vou fazer a interseção dessa minha reta aqui, R, tá? Com a minha reta L, que já foi dada. Então, para isso, eu faço um sistema, né? Então, deixa eu arrumar a minha folha aqui. Centro. Eu vou ter um sistema da minha reta L com a minha reta R, né? Então, vai ser R é 3x mais 4y igual a 7. E L é 4x menos 3y igual a menos 4. Tá? Bom, esse sistema aqui a gente pode resolver de mais de um jeito, né? Me parece aqui que multiplicar essa aqui por talvez 13 e essa aqui por menos 4 e somar, né? Vai nos dar um resultado. Eu vou deixar então para vocês resolverem esse sistema, tá? E a gente vai ver aqui a única solução desse sistema, que é o centro, tá? Vou chamar de C. C não, né? Vou chamar de P, esse centro, tá? Ele é o ponto 1 por 5, 8 por 5. Tá? Então, isso aqui é só resolver o sistema. Então, deixo para vocês. Ótimo. Próximo passo. Bom, então agora a gente já tem esse aqui, eu marquei ele em vermelho. Tá? Então, que outra coisa é pedida, né? A gente pede os demais vértices, os outros vértices, né? Tá? Então, a gente precisaria determinar esse sujeito aqui e aquele sujeito lá. E, além disso, os focos, né? Tá? Então, eu vou primeiro determinar esses vértices, tá? Esse daqui e aquele de lá, e depois a gente determina os focos. Tá? Para fazer isso, qual é a estratégia? A gente pode, agora que já conhecemos o centro, né? Tem essas coordenadas, a gente pode usar a seguinte propriedade, né? O centro é o ponto médio entre esse vértice e aquele vértice que nós queremos encontrar. Do mesmo jeito, o centro é o ponto médio entre esse vértice que nós já conhecemos e aquele que a gente quer encontrar. Então, isso é uma possível estratégia para determinar os demais vértices. Eu vou usar isso agora. Tá? Então, por exemplo, tá? Então, outros vértices, né? Tá? Veja só. Então, por exemplo, a gente sabe que o outro vértice, né? Digamos o centro, né? 1/5, 8/5, ele é igual ao ponto médio entre 2, 4, tá? Que é um dos vértices focais, e um outro vértice que normalmente não, né? Quer dizer, eu vou denotar aqui por A2. Tá? Então, como que a gente calcula o ponto médio entre dois pontos, né? Digamos que esse aqui seja
xy agora, tá? Como que a gente calcula o ponto médio, né? Conhecendo as coordenadas, soma e divide por 2, né? Então aqui a gente teria 2 mais x por 2 e 4 mais y por 2. Tá? Média aritmética entre as coordenadas dos pontos em questão. Então, o que a gente ganha aqui? Veja só, eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho que x mais 2 por 2 vale 1/5. Isso vai dar, então, que 2/5, né? Que esse x é 2/5 menos 2. Ou seja, esse x é 2/5. 2 a gente pode pensar como 10/5, né? Tá? Então, esse x é menos 8/5. Tá? Esse aqui é o x do ponto, coordenada x do vértice A2. Para fazer y, para encontrar y, a gente pode fazer do mesmo jeito. Então, veja, né? Por exemplo, vou fazer aqui direto, né? Então, 2 vezes 8 vai dar 16 sobre 5. E agora eu vou subtrair o 4. Menos 4. Isso aqui vai dar o que, então? 16 sobre 5. Menos, 4 são 20/5, né? Então, isso aqui dá menos 4 por 5. Tá bom? Então, o nosso vértice, o outro vértice focal, A2, tem coordenadas menos 8/5, menos 8/5 e menos 4/5. Ok? Vamos lá. Próximo vértice, né? Vértice é agora não focal, né? Mesma estratégia. Mesma estratégia, ponto médio é o centro. E agora o vértice que nós temos é o 1, né? Ponto médio entre 1 e o que eu vou chamar de B2, tá? Então, esse aqui agora é um XY, né? Tá bem? Então, aqui vai ser o quê? Veja só. Agora o nosso ponto, isso, tá 1 aqui, né? 1 mais x por 2, vírgula, 1 mais y por 2, tá? Ponto médio, média aritmética das coordenadas. Então, isso daria o quê? Vamos lá, fazendo a conta rápida aqui, né? X, né, seria o quê? 2/5 menos 1, né? Tá certo? Menos 1, que é 2/5 menos 5/5, ou seja, menos 3/5. E o y, similarmente, né, seria 2 vezes 8, 16 sobre 5, menos o quê? Menos 1, né? Então, 16 por 5 menos 5/5, ou seja, 11/5. De modo que o nosso vértice não focal B2, ele tem coordenadas menos 3/5 e 11/5. Tá bom? Então, deixa eu voltar no enunciado e ver o que está faltando. Ó, o que a gente tem, né? Bom, então, agora a gente já determinou esse vértice e esse vértice. Tá? Então, o que está nos faltando aqui? Ó, a gente tem o centro, já temos, tá? Tá aqui, chamei de P, né? Os outros vértices já determinamos, os focos ainda não temos e a reta não focal. Então, falta apenas encontrar os focos da nossa elipse. Bom, para encontrar os focos, então, como que a gente pode proceder, né? Nota, por exemplo, né? Bom, é claro, né, que os focos vão ter que viver sobre a reta focal, e eles vão distar, né? Qual é a distância entre eles? Vou marcar, digamos, por aqui estejam os focos, né? Esses focos, eles distam, lembra? C unidades
tá? A partir do centro, medidos sobre essa reta focal aqui, tá? Para um lado e para o outro, né? C unidades. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode, dado que nós já conhecemos esse ponto e esse ponto, esse ponto e esse ponto, a gente pode determinar essa distância aqui, que a gente chamava de B, né? Essa distância aqui, que a gente chamava de A, tá certo? E a partir disso, usando a relação fundamental, calcular o valor C, né? Tá? Então, a gente vai encontrar os pontos sobre a reta L, que distam C unidades, ainda a ser calculada, né? Do ponto central, né? Que é esse ponto P aqui. Tá bem? Então, essa é a estratégia que eu pretendo seguir. Eu vou mudar de página para ter mais espaço. Bom, pessoal, seguindo aqui, né, já coloquei aqui as coisas que a gente vai usar, né, conforme eu já tinha dito, tá? Então, o A, né, aquela constante A, ela é a distância entre o centro, que era esse aqui que a gente já conhecia, tá bem? E um vértice focal, e B, a distância entre o centro e um vértice não focal, tá bem? Então, esses dois pontos eram dados, né? E aqui a gente tinha calculado. Então, eu convido vocês a aplicar a fórmula da distância aqui, em cada um dos casos, tá? E ver, tá? Então, é uma conta fácil, verificar que essa constante A aqui, né, a partir desse cálculo, vale 3. E do mesmo jeito, né, aplicando a fórmula da distância entre dois pontos, vocês vão ver que essa constante B aqui vale 1. Tá? Então, a partir dessa relação aqui, como eu já tinha comentado, a relação fundamental da elipse, né, a gente vai substituir esses dois valores e vai encontrar o valor de C. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, eu vou ter C ao quadrado igual a 8. Ou seja, a gente vai ter que C vale 2 raiz de 2, né? Tirei a raiz quadrada aqui. Tá bem? Então, como eu falei, a gente precisa, para encontrar os focos da nossa elipse, que é o nosso objetivo agora, a gente precisa encontrar os pontos nessa reta aqui, que vivam sobre essa reta L, que é a nossa reta focal, né? Nosso eixo focal, que tenham distância exatamente C unidades do centro. Tá bem? Então, para fazer isso, é mais conveniente, né? Tá? Me parece mais conveniente escrever essa reta aqui no seu formato paramétrico. Tá? Então, essa reta L aqui, ela pode ser descrita assim, em seu formato cartesiano, mas pode também ser descrita através do seu formato paramétrico, que é L. Vamos lá, né? É fácil encontrar agora, por quê? Porque nós já sabemos um ponto dessa reta, que é o ponto 2, 4, né? Lembra que ele era o vértice focal, mais agora eu vou encontrar um vetor paralelo, né? Então, 4 menos 3 vai ser 3 e 4, né? Serve como um vetor paralelo. 3t e 4t. Novamente, né? Aqui fazendo t variar nos reais. Então, essa aqui é a minha reta focal. Então, a gente quer um ponto, né? Que diste C unidades do centro. Então, vamos lá. Vamos colocar isso assim, né? A gente quer que 2 raiz de 2 seja a distância de um ponto que vive sobre a reta focal, então ele vai ter essas coordenadas aqui, tá? 2 mais 3t, primeira coordenada do ponto, né? 4 mais 4t, segunda coordenada, vírgula, o nosso ponto central, né? Que é o ponto 1/5, 8/5.
Então, agora a gente precisa fazer esse cálculo aqui. Então, vai ser, já vou levar ao quadrado aqui, porque aqui vai aparecer uma raiz, né? Tá bem? Então, vai dar que 8 é igual, o que vai aparecer aqui dentro da raiz vai ser a diferença dessas coordenadas ao quadrado, né? A soma das diferenças entre as coordenadas ao quadrado, ou seja, 2 mais 3t, menos 1/5 ao quadrado, mais 4 mais 4t, menos 8/5 ao quadrado. O que eu fiz, né? Estou aplicando a fórmula da distância, então eu envolveria aqui uma raiz quadrada, né? E uma raiz quadrada aqui, só que eu já levei ao quadrado. Então, eu obtive 8 aqui e aqui não está aparecendo a raiz quadrada. Tá? Então, aqui vai ser 8 igual. Vamos lá, né? Veja que 3t, e aqui vou ter quanto, né? 2 é o mesmo que 10/5, né? Então, eu vou ter 3t menos 9/5 ao quadrado, mais, veja só, 4t que já estava, né? E agora eu vou ter 4, são quantos quintos? 20/5 menos 8/5, 12/5, né? Ao quadrado. Esse sinal aqui está trocado, tá, pessoal? Veja só. Aqui são 2, né? 2, né? Então são 10/5. 10 menos 1 dá mais 9, né? Tá? Então aqui seguindo a conta, a gente vai ter, deixa eu colocar aqui em evidência o que dá para colocar em evidência. Veja, né? Dá para fatorar 3 aqui. Então eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, multiplicando t mais, o que sobrou, né? 3/5 ao quadrado, mais, novamente, eu vou botar 4 em evidência aqui, vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, t mais 3/5 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é 25t mais 3/5 ao quadrado. Tá? Uma sequência de igualdades aqui. A gente está, observa, né? A gente está tentando determinar o t, o valor do parâmetro, né? Que vai realizar, né? Que vai realizar o ponto que tenha exatamente a condição que a gente quer, ou seja, de estar C unidades do centro. Tá? Esse aqui. Então, vamos tentar descobrir os valores de t, né? Depois a gente vai precisar substituir aqui em L para obter os focos. Vou seguir essa conta aqui, então. Tá? Vou colocar ela aqui no lado. Então, o que ficaria, né? Ficaria 8 por 25. 8 por 25 igual t mais 3/5 ao quadrado. Tá? Então, tirando a raiz quadrada, ficaria mais e menos. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2 por 5 igual a t mais 3/5. Então, t vai ter que ser um dos dois valores, né? Menos 3/5 mais e menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 5. Tá? Então, um desses dois valores. Então, vamos lá, deixa eu chamar de T1, ou então T mais, né? T mais é o menos 3 mais 2 raiz de 2 sobre 5. E T menos, tá, vai ser menos 3 menos 2 raiz de 2 sobre 5. Então, o que a gente precisa? Substituir esses dois valores, T mais e T menos, né, que eu chamei assim, na parametrização para obter os focos. Né? Então, vamos lá. Eu vou ter voltando aqui, F1, né? Eu vou ter o ponto 2 mais
3 vezes o t mais, né? Então seria menos 3 mais 2 raiz de 2 sobre 5, tá? E isso, 4 mais 4 vezes o menos 3 mais 2 raiz de 2 sobre 5. Tá, então aqui fazendo as contas, né? Isso aqui vai dar... O que vai dar aqui, né? Então aqui vai dar sobre 5, 10. Vai dar 2, né? 2 são 10 sobre 5. 10 menos 9 sobre 5. Então 1 sobre 5 é menos 3 vezes 2 dá... Não. Isso dá mais 6. 3 vezes 2, né? 6 raiz de 2 sobre 5. E aqui eu vou ter 4, né? São 20 sobre 5, né? Então, 20 sobre 5 menos 12 sobre 5 dá 8 sobre 5. Agora é só finalizar, né, gente? Vamos lá. Então, 4 vezes 8... Não, desculpa. 4 vezes 2, 8 raiz de 2 sobre 5. Tá, isso aqui é um dos focos, então. E o outro dos focos vai ser com menos aqui, né? Então, F2 é igual a 2 mais 3 vezes o menos 3 menos 2 raiz de 2 sobre 5, vírgula, 4 mais 4 vezes menos 3 menos 2 raiz de 2 sobre 5. Isso aqui eu estou substituindo o t menos, né? Então, fazendo a conta rapidamente aqui, vai dar o quê, né? 2, né? São 10 sobre 5. Vamos lá. 10 sobre 5 menos 9 sobre 5, 1 sobre 5. Tá? Aqui vai ser, então, a parte que tem raiz de 2, né? Menos 6 raiz de 2 sobre 5. Tá? E por último, vou ter 4, que são 20 sobre 5, menos 12. Então, novamente, 8 sobre 5. E aqui eu vou ter 4 vezes 2, 8, né? Menos 8 raiz de 2 sobre 5. Tá bem? Então, isso tudo, né, termina o exercício, porque agora a gente tem os dois focos, já tínhamos a reta focal e já tínhamos os demais vértices. Tá? Isso termina o exercício.